Olá, alunos da Faculdade SCOM, sejam bem-vindos à unidade 6 da disciplina Fundamentos das Técnicas de Exames Psicológicos, Históricos, Percussores dos Testes. E nesta unidade 6 nós vamos falar sobre as medidas de interesse e citaremos Angeline na área da psicologia vocacional. E quando nós falamos de Angeline, nós nos referimos ao teste de interesse profissional de Angeline, que foi uma psicóloga brasileira, Alaide Pena Angeline. E também abordaremos o IPI, que é o Inventário de Interesse Profissional. Então, a orientação profissional é uma das áreas da psicologia que mais se beneficia do uso de instrumentos psicométricos padronizados, que visa auxiliar no autoconhecimento na tomada de decisões vocacionais. Então, dentre esses instrumentos, nós destacamos as medidas de interesse voltadas a identificar as áreas de maior afinidade da pessoa com o mundo do trabalho e das profissões. Então, entre os principais testes utilizados para essa finalidade no Brasil, estão os testes de interesse profissional de Angeline e o IPI, o Inventário de Interesse Profissional. Ambos testes fornecem subsídios importantes para o planejamento de carreira e para a escolha de cursos e áreas de atuação, especialmente entre adolescentes e jovens em fase de decisão profissional. O que seria ou que são medidas de interesse? As medidas de interesse são testes psicológicos que avaliam preferências, gostos e afinidades pessoais com determinados tipos de atividades, temas ou ambientes de trabalho. Diferentemente dos testes de aptidão, que medem capacidade, os testes de interesse procuram identificar o que motiva e atrai o indivíduo, o que é essencial para que ele se sinta realizado em sua profissão. Então, essas medidas são importantes para quê? Ajuda na escolha de uma carreira ou de um curso, estimula o autoconhecimento vocacional, ele vai ajudar também a prevenir frustrações profissionais, que é algo muito comum hoje, e também vai identificar áreas potenciais de satisfação pessoal e motivação. Os testes de interesses profissionais, de Angeline, desenvolvido por esta psicóloga, a Alaide Angeline, este teste tem como objetivo avaliar esses interesses profissionais a partir da identificação de preferências por atividades ligadas a diferentes áreas ocupacionais. As características principais desse teste, ele apresenta uma série de atividades às quais o avaliado deve indicar seu grau de interesse. Os resultados são organizados em áreas de interesse profissional, como as artes, as ciências, a saúde, a comunicação, a liderança, técnicas e exatas. É utilizado principalmente com adolescentes a partir dos 14 anos, em processo de orientação vocacional. Pode também ser aplicado em conjunto com testes de aptidão e personalidade para uma análise mais completa. As aplicações seriam em ambientes escolares, em clínicas psicológicas, em centros de orientação profissional. O ideal desses testes para pessoas indecisas quanto ao caminho profissional a seguir. Então, ele vai ajudar a pessoa a perceber áreas compatíveis com seus gostos e com seus valores pessoais. O IPI, que é o Inventário de Interesse Profissional, ele é um instrumento voltado para isso. Ele é desenvolvido por psicólogos brasileiros com base em teorias contemporâneas de orientação vocacional, como a de John Holland, que classifica interesse segundo tipos de personalidade profissional: realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Algumas características principais desses testes, que são compostos por afirmações sobre atividades, situações e temas profissionais com as quais o respondente deve concordar ou discordar. Ele é organizado em 10 áreas de interesse. Seria a administração, as artes, as ciências biológicas e também da saúde, as ciências exatas, na comunicação, direito, educação, engenharia e tecnologias, serviços sociais e ciências agrárias. O público-alvo seria os jovens a partir de 14 anos de idade e em fase de escolha profissional. Os adultos que desejam redirecionar sua carreira
tem algumas vantagens. A questão do IPI. A aplicação é simples, é rápida, a linguagem é acessível, traz um perfil claro das áreas de maior afinidade com a pessoa. Os resultados podem ser interpretados por psicólogos em conjunto com entrevistas e outros instrumentos. Ele tem uma importância, né? Esta avaliação ela tem muita importância devido ao interesse na questão da orientação profissional. Ele vai avaliar esses interesses, né, que é um passo fundamental no processo de escolha de carreira, porque ele permite que a pessoa compreenda quais áreas ele encontrará maior satisfação, motivação, sentido de propósito. Então, testes como o de Angelini e o IPI ajudam a estimular a reflexão pessoal e evitar escolhas profissionais baseadas apenas em expectativas externas, como status ou pressão familiar. Ele vai promover uma maior assertividade nas decisões educacionais, nas decisões ocupacionais, vai construir projetos de vida mais autênticos e sustentáveis. As medidas de interesse, como os testes de Angelini e o IPI, são ferramentas fundamentais na prática psicológica voltada para a orientação vocacional, quando utilizadas por profissionais qualificados, porque nem todos os profissionais são qualificados, e em conjunto com entrevistas, testes de aptidões e de personalidade, essas medidas oferecem uma boa base sólida para as decisões profissionais conscientes, alinhadas às potencialidades e valores de cada pessoa. QVI e LIP, instrumentos de avaliação de interesses vocacionais, eu quero citá-los aqui também, nessa unidade 6, da disciplina que nós estamos estudando. Então, no campo da orientação profissional, é importante citar o QVI e o LIP, por conta da identificação dos interesses da pessoa. Então, esses testes são um passo essencial para decisões conscientes, alinhadas aos seus valores e suas motivações pessoais. Entre os diversos instrumentos envolvidos para esse fim, o QVI, que é um questionário vocacional de interesse, e o LIP, que é um levantamento de interesses profissionais, eles destacam-se como ferramentas eficazes, especialmente no atendimento a adolescentes e jovens em fase de escolha educacional ou ocupacional. O QVI, ele é um instrumento psicológico brasileiro, tá? Ele é criado para auxiliar no processo de escolha profissional, como falamos, e por meio da identificação dos interesses vocacionais de adolescentes e adultos. Ele é baseado na realidade do mercado de trabalho brasileiro. O QVI oferece uma abordagem prática e muito acessível. E esse teste, ele tem algumas características principais, né? Porque ele é composto por uma série de afirmações relacionadas a diferentes áreas e atividades profissionais, né? O respondente deve indicar o seu grau de interesse por cada atividade. Os resultados são agrupados em grandes áreas, como áreas profissionais, como a saúde, as ciências exatas, as humanas, a comunicação, a administração, os negócios, artes, entre outras áreas, né? O objetivo é ajudar a pessoa a reconhecer suas áreas de interesse predominantes, servir como base para a discussão em processo de orientação vocacional e planejamento de carreira. Ele vai estimular o autoconhecimento e o confronto entre interesse pessoal e realidade do mercado. Esse tipo de teste, ele tem um público que são adolescentes a partir dos 14 anos, jovens e adultos que estejam em transição de carreira. As vantagens desse teste a linguagem é clara e acessível, facilidade de aplicação e também a facilidade na correção, os resultados úteis tanto para o orientador quanto para o orientado. A ideia é que haja o beneficiamento dos dois. Já o LIP, que é o levantamento de interesses profissionais, ele é um inventário psicológico com o objetivo de mapear os interesses profissionais de maneira ampla, relacionando-os com possíveis áreas de formação e atuação no mundo do trabalho. O LIP tem as características principais porque ele é baseado em uma estrutura que associa interesses a grupos profissionais e campos ocupacionais, inspirados em modelos teóricos
como o de Volland, né, que nós citamos, e na necessidade do sistema educacional brasileiro. Cada item desse teste apresenta uma atividade profissional e a pessoa deve marcar se gostaria ou não de exercer. Áreas avaliadas pelo LIP seriam a administração, as ciências biológicas e da saúde, as ciências exatas, a tecnologia, as tecnológicas também entram, artes e comunicação, né, acho que eu citei, ciências humanas e sociais, serviços, objetivos desse tipo de teste orienta quanto às áreas profissionais compatíveis com seus interesses, né, estamos enfatizando isso e as suas preferências, serve como ponto de partida para pesquisas e discussões sobre carreiras, contribui para decisões vocacionais mais conscientes, mais realistas, né? Atinge um público, estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, jovens com processo de escolha ou orientação profissional, né? Existem muitas vantagens nesse teste, como eu falei, né? A aplicação é rápida, ela é objetiva, a interpretação é facilitada, e para os profissionais de psicologia educacional, estimula a reflexão do sujeito sobre o que lhe desperta prazer e curiosidade. Então, existe uma importância desses instrumentos vocacionais, tanto o QVI quanto o LIP são importantes, aliados no processo de orientação profissional, porque eles vão ajudar a reflexão, né, sobre afinidades, o mundo do trabalho, né, vão contribuir para a construção de projetos, vida mais consciente e mais motivada. Vai facilitar o diálogo entre orientando e orientador, vai fornecer dados objetivos para análise, ele vai poder ser aplicado em conjunto com outros testes, né, de personalidade e compondo uma avaliação vocacional completa. Tanto o QVI e o LIP são instrumentos de grande valor no campo da psicologia, na aplicação de testes, na avaliação dos interesses profissionais e em fases de escolha de carreira, a base disso. Então, quando aplicados e interpretados por psicólogos qualificados, esses testes favorecem o autoconhecimento, desenvolvimento vocacional saudável e a construção de escolhas profissionais mais seguras e também mais significativas. A sua utilização correta, né, em ambientes como escolas, clínicas e centros de orientação profissional, certamente vai fortalecer o papel da psicologia como promotora de decisões autênticas e também bem fundamentadas. Tá certo? Bons estudos e até mais.